Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de Copa Libertadores da América. Essa semana temos vários jogos pelas oitavas de final, os jogos de ida que vão acontecer nessa terça, quarta e quinta-feira. O primeiro jogo, que vai ficar o meu palpite aqui, é o jogo entre Godoy Cruz e Grêmio. O time do Godoy Cruz é um time muito novo, uma faixa etária aí dos meninos de 24 anos, mais ou menos, mas ao mesmo tempo é um time bastante regular. A equipe terminou agora o Campeonato Argentino da 14ª colocação, então a equipe teve bons momentos no campeonato, mas não conseguiu manter a regularidade no campeonato. Então é uma equipe que ora joga bem, ora joga mal. E para esse jogo contra o Grêmio é uma equipe muito mais sólida em relação à equipe do Godoy Cruz, mas eu acredito que não seja um jogo nada fácil. Inclusive, o Godoy Cruz joga no estádio de Mendoza, não é o seu estádio, porque o seu estádio tem capacidade só para 18 mil pessoas, e em Mendoza o estádio tem capacidade para até 40 mil pessoas e é bem próximo, é questão de 5 quilômetros para que a torcida possa vir ao estádio e possa trazer mais pessoas para o estádio. Então a torcida vai estar em peso para esse jogo, apoiando o time do Godoy Cruz, até porque é a primeira vez que a equipe participa das oitavas de final de uma Copa de Libertadores. Nas outras vezes foi eliminada na fase de grupos, então a equipe vai jogar com muita garra esse jogo. Eu acredito que para esse jogo o Grêmio talvez adote uma postura um pouco mais defensiva, tentando jogar no erro da equipe adversária. Penso que talvez possa ser um jogo de poucos gols, talvez se o Grêmio adotar essa postura defensiva, ou talvez seja um jogo de muitos gols caso o Grêmio adote uma postura ofensiva. Como eu acredito que o Grêmio tem essa solidez em relação ao Godoy Cruz, é um time mais sólido em relação aos argentinos, a minha aposta fica no empate anula aposta a favor do Grêmio com odds de 1,66. Ou seja, se o Grêmio vencer, a gente ganha a aposta. Caso o jogo termine empatado, a gente tem a aposta devolvida. E caso o Grêmio perca, Godoy Cruz vença, nós temos a aposta perdida. Esse é o meu primeiro palpite para esse jogo na terça-feira entre Godoy Cruz e Grêmio. O meu segundo palpite fica para o jogo entre Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem se reabilitando aí no Campeonato Brasileiro. No início não fez uma campanha boa, teve bastante dificuldade, bem irregular. Agora vem aí numa sequência de vitórias. Porém, para esse jogo tem desfalques no setor defensivo, que é um problema para o Atlético Mineiro. Tem levado gols e precisa melhorar nesse setor. E o Jorge Wilstermann tem um dado bem interessante. Nos últimos 10 jogos da equipe em casa, marcou gols em todos os jogos. Então é uma equipe com um ataque bem forte, mas ao mesmo tempo que a equipe marcou gols em todos esses 10 jogos, em 9 jogos a equipe levou gols. Então eu acredito que com um ataque bom que o Atlético Mineiro tem, com o Fred na frente, com os jogadores bem avançados, eu acredito que o Galo consiga fazer pelo menos um gol aí nessa defesa do Jorge Wilstermann, assim como o Jorge Wilstermann venha a marcar gols. Acredito que seja um jogo para gols, este confronto de quarta-feira entre Jorge Wilstermann e Galo. O meu palpite fica em ambos marcam gols a 1,66 no Bet365. E o meu terceiro palpite fica no jogo de Clube Nacional e Botafogo na quinta-feira. O Nacional é uma equipe bastante ofensiva, marca bastante gols, mas em contrapartida, o Botafogo, quando joga fora de casa, tem uma retranca danada. Quem assistiu o jogo do Corinthians nesse final de semana, Corinthians e Botafogo, viu o trabalho que o Botafogo deu para o Corinthians. Embora o Corinthians tenha um ataque muito bom, o Botafogo praticamente colocou os 11 na linha de defesa e provavelmente vai atuar dessa maneira nesse jogo contra o Nacional.
O Botafogo provavelmente vai tentar buscar aí pelo menos um empate fora de casa para conseguir definir o jogo de volta em casa e conseguir um bom resultado no jogo de volta, jogando frente ao seu torcedor. Então eu imagino que esse não seja um jogo de muitos gols, embora o Clube Nacional tenha um ataque bem ofensivo. Eu acho que o Botafogo vai conseguir segurar essa equipe. Talvez o Botafogo vai procurar trabalhar os contra-ataques e eu acredito que a equipe vá segurar o time do Nacional. Minha aposta fica no menos de 2,5 gols. Esse odd está em 1,57 no Bet365 também. Então, são essas as minhas apostas para a Libertadores nessa semana e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!